Ela tá perguntando o seguinte, ó. Tem o tireoide de Tireoidite de Hashimoto. Exatamente. Aí ela tá tendo dificuldades em emagrecer e dificuldades em achar profissionais na cidade dela. Tá pedindo uma dica. O que é isso? Tireoidite de Hashimoto é uma inflamação da tireoide que acontece por imunomediação, por produção de anticorpo, né? E é uma doença inflamatória. Né? Autoimune. E aí o que acontece é que você tem alternâncias de fases. Você pode ter uma fase de hipertireoidismo, né, de destruição de ácidos celulares, e você pode ter a fase que a gente mais observa, né, é na fase do diagnóstico mais tardio, na fase de hipotireoidismo, quando a tireoide ela funciona menos, né? Mas o problema é que quando a doença está em atividade, ela dá uma série de sintomas, né, que as pessoas elas costumam reconhecer como, por exemplo, unha quebradiça, ressecamento da pele, queda de cabelo, né? E o problema é que a forma que você se alimenta tem muita relação com a função tiroidiana. Né? A função tiroidiana ela é ajustada principalmente pela quantidade de energia que chega ao nosso corpo. Então, quando você come, por exemplo, e por isso que a gente precisa de todos os grupos alimentares, né? Proteínas, carboidratos e gorduras. Proteínas, elas cuidam da produção de TSH no cérebro, né? Nos núcleos paraventriculares. Você depende de carboidrato para fazer funcionar uma enzima que chama deiodinase tipo 2, que faz com que você tenha a transformação de T4 em T3 livre, que é o hormônio atuador. E você depende de gordura para fazer você funcionar receptor tipo TGR5, que é receptor de ácido biliar, que também transforma T4 em T3 no fígado. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver qualquer alteração alimentar, você acaba tendo uma alteração tiroidiana. E que o que precisa ser feito? Normalmente, quando você tem uma condição assim, você tem que ter um endocrinologista, que é um médico apropriado para tratar disso, né? É uma doença endócrina, então faz sentido você ter um endocrinologista, por mais simples, né, que um hipotiroidismo ele possa parecer, né? Porque não é só dar um remedinho todo dia, né? E você precisa ter um nutricionista para você acompanhar isso. Quando você tem um hipertiroidismo, a presença do nutricionista é mais importante ainda. Por quê? Porque no caso do hipertiroidismo, o reganho de peso é gigantesco e a velocidade é muito grande. Então, se você não tem um nutricionista para fazer esse ajuste junto com o endócrino nessa fase de recuperação, o que você tem é justamente esses quadros que as pessoas confundem. Eu engordei por causa da tireoide. Não, você engordou por causa do seu comportamento alimentar. Quando sua tireoide está funcionando demais, você não tem saciedade. Né? Uma das coisas que faz com que você tenha saciedade é justamente a produção de TSH. Mas e quando você tem um hipotireoidismo e o TSH está alto? Né? Teoricamente, você teria até muita saciedade. Esse que é o problema. Quando o TSH ele é tão alto, você tem aversão ao alimento típico. Arroz, feijão, carne, salada. A única coisa que você consegue comer é o quê? Doce, chocolate, fritura, comida, energia rápida. E aí o que acontece? Se você der tempo suficiente dessa condição evoluir, você transforma o que é essa alteração alimentar causada por uma modificação da função tiroidiana central num hábito alimentar. A pessoa vai só se alimentar disso. E isso é o que vai fazer com que ela ganhe peso. E, portanto, o que você tem? Você tem que o ganho de peso da pessoa, ela não é por uma disfunção glandular à medida que existe uma alteração do hormônio que vai fazer ela engordar. E sim do comportamento alimentar que está associado àquela alteração. Como, por exemplo, aumento de cansaço também. Às vezes é muito comum a gente ouvir as pessoas buscarem no consultório assim, ó, eu não estou conseguindo, por exemplo, comer direito ou perder peso, e ela fala, porque eu devo ter um problema de tireoide. É muito comum. E, na verdade, a tireoide traz determinadas, né, esse problema pode trazer determinados comportamentos que alteram comportamentos alimentares que levam ao ganho de peso ou que a pessoa acaba associando uma coisa direta à causalidade e efeito, né? O ideal seria tratar a tireoide e tratar a alimentação, né? São coisas diferentes. Porque às vezes a pessoa com a tireoide tratada, ela vai passar a manter o que é essa alimentação que ela aprendeu. Isso aqui é uma coisa que, por exemplo, está acontecendo o pessoal hoje que está usando medicamento para emagrecer sem receita médica. Porque você vai na farmácia e compra Ozempic, você compra Victoza, né? Essa pessoa ela apresenta a mesma coisa. Você mostra para ela carne,
frango, arroz, feijão, verdura, ela não consegue comer. Ah, não consigo, eu tô sensação de cheia. Só que ela consegue comer alimento super palatável, hiper palatável. Ela vai comer o pastel, ela vai comer a coxinha, ela vai comer o salgadinho, ela vai comer o açúcar, ela vai comer o doce, ela vai comer o chocolate. E aí ela fala assim, nossa, mas eu tô tomando a medicação e eu não tô emagrecendo, eu tô engordando. Por quê? Porque ela não consegue comer o que ela deveria, que é uma alimentação de alto volume e de baixa densidade calórica, e passa a comer uma alimentação de baixo volume, mas alta densidade calórica. Por quê? Porque essa alimentação é muito mais fácil de ser hiperpalatável. E ela não consegue reconhecer esse padrão. Entendi. Não, mas eu só como um negocinho, então. Só que você come um negocinho que tem uma caloria desse tamanho, coração. Pastelzão, chocolatão. Não, ou então é aquela história. Ah, mas eu como fit, né? Eu como pasta de amendoim. Tá, quanto você come de pasta de amendoim? Ah, vai um pote por dia. Você tá metendo 6.000 calorias pra dentro. Cada 100 gramas de pasta de amendoim são 6.000 calorias pra dentro. Pô, é muita coisa, né? Então não dá, aliás, perdão, são 600 quilocalorias. Um potinho tem mais ou menos 300 a 500 gramas. Então quando você come um potinho por dia, que seja, é o meu lanche, é o meu substituidor do doce. Cara, você vai fazer essa substituição de doce, você está comendo 3.000 calorias em pasta de amendoim, sendo que tua dieta, às vezes, para você, para o teu gasto basal mais o teu exercício, vai ter lá 2.400, 2.500. Você está comendo uma dieta hipercalórica, fora o resto que você está comendo, né? Então, precisa dessa... Por isso que a gente fala tanto na internet. Tudo, precisa ter essa percepção para a pessoa, para falar para ela, escuta, não é fit, isso é comida. Tá? Não dá para você seguir o que você está vendo na rede. Você tem que olhar o que é a pessoa. Ah, mas cabe pasta de amendoim na dieta? O seu nutricionista vai fazer caber. Isso é o trabalho dele. Você não vai conseguir isso de dica. E se você não tiver uma dieta para alteração de peso, na verdade tudo cabe, né? Mas as quantidades precisam ser muito bem observadas, não é? É quantidade.